Bom dia, pessoal. Então, já mandei a correção ali para vocês das atividades anteriores que ficou de tema. Então, como é desenho, eu mandei a foto mesmo, tá? Mas se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Então, hoje a gente vai ver simetria de rotação, lá na página 10. Então, peguem lá a apostila de vocês na página 10. Então, essa página aí que eu tô mostrando para vocês, que vocês vão ver aí na apostila. Vou dar um zoom aqui pra gente ir fazendo passo a passo. Então, aqui na simetria de rotação, tem a primeira atividade assim. A simetria de rotação ocorre quando se obtém a imagem de uma figura ao girá-la em torno de um único ponto, percorrendo-se um ângulo em sentido horário ou anti-horário. Observe o mosaico a seguir. Ele foi composto usando-se 6 peças congruentes. Letra A. Desenhe no espaço abaixo a peça utilizada para compor a figura. Então, só vamos ver uma coisa, né, antes. Aqui, o que ele fala? Fala em ângulo, sentido horário ou anti-horário e peças congruentes. Então, o que é um ângulo primeiro? O ângulo é uma abertura, tá? Que sempre vai ter a origem e lado, tá? Então, aqui tem um segmento de reta, aí vai ter um outro segmento de reta, tá? Ele pode estar em cima desse mesmo aqui, ou ele pode ter uma abertura. Assim. Então, essa partezinha aqui, essa abertura aqui, a gente chama de ângulo, certo? Então, isso aqui é o ângulo. Os principais ângulos que a gente usa é o ângulo de 90 graus, que a gente usa esse símbolo aqui. O de 180, que a gente chama de meia volta. Aqui o de 90 graus a gente chama de reto, tá? Esse aqui, meia volta. Porque a gente considera os ângulos a partir de um círculo, tá? Então, se ele anda 1/4 do círculo, que é 90 graus, ele é reto. Ou seja, e um círculo inteiro, tá? Se ele fecha o círculo inteiro, deixa eu fazer mais pra cá, deixa eu fazer mais bonitinho, assim. Esse aqui é um ângulo de uma volta inteira, tá? E também tem que é de 360 graus, tá? Então, um círculo inteiro, ele vem daqui, completa, é de 360 graus. E tem um ângulo que é 270. Como se tivesse aqui uma outra abertura, e ele faz essa abertura aqui para fora, ó. Esse aqui é de 270 graus. Então, esses 4 aqui a gente utiliza bastante, principalmente nessa parte de rotação. Então, tem o ângulo reto, que é 90 graus, ângulo de 180 graus, que é meia volta, de 360 graus, que é volta inteira, e de 270 graus. O que ele quer dizer sentido horário e anti-horário? Horário é o que segue o relógio, e o anti-horário é o que vai pelo contrário do relógio, né? O relógio sempre vem da direita, né? Para a esquerda, assim. E o anti-horário é da esquerda para a direita. Então, é isso que ele quer dizer no sentido horário. Horário e anti-horário. E o que ele quer dizer sobre congruentes? Congruentes é quando tem as mesmas medidas e tem os mesmos... E os ângulos têm as mesmas medidas também. Ou seja, quando o ângulo e os lados possuem as mesmas medidas, tá? Então, aqui ele pede para a gente desenhar no espaço abaixo a peça utilizada para compor a figura. Então, olha só. Isso aqui forma uma peça, né? Isso aqui é uma peça. Isso aqui é uma peça. Isso aqui é outra peça. Isso aqui é outra peça. Essa é outra. Essa é outra. E essa é outra. Ou seja, né, ele usou 6 peças iguais aí. Então, essa peça seria essa aqui, ó.
E é isso que a gente vai desenhar aqui. Aí. Seria mais ou menos isso. E ali tá pedindo pra gente marcar no mosaico o ponto A usado como referência para a rotação. Porque, por exemplo, tem esse desenho. Ele colocou mais um desenho pra cá, no sentido horário. Ou seja, de 90 graus. É como se ele tivesse tombado assim pro lado direito. Daqui pra cá, daqui pra lá e assim por diante. Então, o ponto que é usado como referência, né? É esse aqui, ó. Que é bem no centro. Que a gente chama de A. Então, aqui a gente também pode colocar o ponto e o A. Então, seria isso aí, tá? Por enquanto. Então, aqui, ó, muito importante essa parte aqui. Esse quadro em rosinha. Então, destaquem. Ó, o ponto, ó, ele fica torto aqui, porque como fez a digitalização da apostila, aí conforme o jeito que coloca ali na impressora, ele acaba ficando torto. E nesse caso ficou bem torto. É por isso que alguns desenhos ficam tortos aí. Então ali no quadro rosa está assim. O ponto a partir do qual é feito o giro é chamado de centro de rotação. Então aqui onde o ponto A onde a gente colocou, a gente chama de centro de rotação. E ele pode pertencer ou não à figura original. O ângulo percorrido pelos pontos ao se realizar a simetria de rotação é denominado de ângulo de giro. Então aqui ele fez um ângulo e ele girou para cá, certo? Para cá, para cá, para cá e para cá. Ou ele poderia vir para cá também. Os dois sentidos estão corretos. Então, vê o próximo exemplo ali. Veja os exemplos a seguir. Então, a gente tem ali um triângulo, dois, né, na verdade, desse lado, e dois para cá. Nesse aqui, do lado esquerdo, o triângulo principal que a gente vai olhar, no caso, é esse A, B e C. Então, esse ângulo aqui que a gente vai cuidar, vai observar, né, no caso, que é o ângulo ABC. Esse aqui tá mostrando o giro de rotação, tá? A partir aqui do A. Então, olha só, o C veio pra cá, ó, ele tá vindo pra cá. O B tá vindo lá pra cima. Então, aqui a gente tem um novo triângulo. A gente tem A, B', C'. A gente coloca esse linha ali, deixa eu dar um zoom maior. Essa linha ali que a gente coloca é só pra identificar que é o mesmo ponto, tá? Só que a gente coloca a linha pra diferenciar que é outro. E o C pra cá, ó. Então, aqui, ó, centro de rotação, vértice A. Então, aqui tá o centro de rotação. Pertencente à figura. Ângulo de giro de 90 graus. Então, ele girou aqui 90 graus. Na figura aqui à direita, é o mesmo triângulo que a gente está cuidando, que é o triângulo ABC. Só que nesse caso, ele tem um giro ali também. Ó, o centro de rotação é o ponto O agora, então mudou, porque tem esse distanciamento, ó. É como se estivesse ligando aqui e ligando para cá. Então ele veio para cá. E aqui, ó, o B veio aqui pro B' e o C pro C'. E o A pro A'. Então o giro aqui também foi de 90 graus. E nesse caso aqui, esse centro aqui de rotação, o ponto O, não pertence à figura, que é o que está escrito aqui. Antes, esse aqui, ó, do lado esquerdo, pertence à figura. E esse aqui não pertence. Número 2. Observe a imagem das pás de um ventilador. Assinale na imagem seu centro de rotação. O centro de rotação sempre vai ser bem no meio, né? Seria mais ou menos aqui. No segundo quadradinho aqui, quais são os ângulos de giro feitos por uma das pás para compor a figura? Então, olha só. Vamos dizer que esse aqui é o ponto zero. Ele veio para cá.
Olha só, ele fez um giro de 90 graus. Daqui para cá, ele fez um giro de 180 graus. E daqui para cá, ele fez um giro de 270 graus. Então, aqui seria 90, 180 e 270. Ou poderia ser no sentido anti-horário e horário, tá? Tanto faz aqui. Tanto se eu olhasse isso aqui para cá, ia ser 90 graus, daqui para cá ia ser 180, e daqui para cá seria 270. E se eu olhasse daqui para cá, ia ser 90, daqui para cá 180 e daqui para cá 270. Ou seja, tanto faz o sentido, pode ser horário, tanto anti-horário. E o terceiro aqui, usando uma régua, procure dividir a figura em 4 partes iguais. Seria mais ou menos aqui. E outro mais ou menos aqui. Então, aqui seria separando, né? Cada pá seria ali o desenho, né? Ou seja, aqui a gente dividiu em 4 partes iguais. Esse aqui com esse com esse, e assim por diante. Ó, aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, daqui para cá deu 90 graus. Daqui para cá, 180. E daqui para cá, 270. Então, ele está indo de 90 em 90. Ou seja, a gente dividiu os 360 graus em 4 partes iguais. Que isso aqui dá 90 graus. Então, cada pedacinho aqui, o ângulo aqui, ó, vai ser de 90 graus. Vamos lá para a próxima página. Na página 11, a gente tem assim. Observe que o hand spinner da imagem também apresenta a simetria de rotação. Aqui no quadradinho, em qual posição ele ficará se fosse girado 1/3 de volta em torno de seu centro? Marque com um X a imagem que corresponde à sua resposta. Então, aqui tem uma imagem, tem 4 imagens aqui, né? Então, olha só. Essa parte aqui é igual a essa, que é igual a essa, certo? Então, ele está dividido em 3 partes iguais. Se fosse assim, seria mais ou menos isso. Então, ó, 1, 2, 3 partes iguais. Ele tá assim, né? Se ele dá 1/3 de giro, ou seja, dá um giro, sei lá, tanto faz o sentido, tá? Mas no sentido horário. Se ele dá um giro para cá, o que que acontece? Essa vem para cá e essa aqui vem para cá. Ou seja, não muda a imagem, certo? Não vai mudar a imagem. Então, quais dessas figuras aqui não muda a imagem? Porque se ele dá um giro ali de um giro só, né? 1/3 de volta, no caso, né? Então, pegar esse pedaço aqui. Aí, esse pedaço aqui vem pra cá. Só que quando ele vem pra cá, fica igual a esse, né? E esse que vem pra cá fica igual a esse. Ou seja, não vai ter mudança na figura. Então, a única figura aí que é igual é qual? Ó, tem essa. Só que essa aqui tá um pouquinho pra cima, ó. A abertura aqui é mais pra baixo. Essa aqui totalmente diferente. Ó, essa aqui tá mais parecida. E essa aqui totalmente diferente também. Então, só pode ser a terceira aqui. Então, a gente sempre vê em quantas partes foi feita, tá? Em quantas partes iguais tem esse desenho, certo? Que é número 4. Aqui eu vou fazer só os de cima, tá? Não vou fazer esse e esse. E o resto vocês fazem. Então, o número 4 diz assim: indique quantas partes simétricas há em um giro completo das figuras a seguir. Então, olha só, o pneu tem 2 negocinhos aqui, né, na roda. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Ou seja, ó, ele tá como se ele tivesse sido dividido assim. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais, ó. Que a cada 2, esse aqui forma uma parte igual. Então, nesse caso aqui, tem 5 partes. Se fosse esse aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 partes iguais. Aqui tem 1, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem 6 partes. E nesse aqui, ó, tem quantas partes iguais? Tem 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6 também.
Então, tem 6 partes. E esses outros 3 fica para vocês fazerem, tá bom? Então, esse aqui fica de tema. Esses aqui, tá? Que é para vocês terminarem de fazer as outras. Pontos simétricos. Em uma figura com simetria de rotação, os pontos simétricos apresentam a mesma distância em relação ao centro e o mesmo ângulo de giro. Complete as figuras de forma que elas apresentem simetria de rotação. Então, ó, aqui tem um A e o A', ó. Então, ele vem na diagonal. 1, 2, 3, a diagonal do quadradinho, 3 vezes. Então, ó, o B também, olha, faz uma linha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu vou ligar até o ponto B ali. Só que agora eu tenho que vir aqui e ligar com o ponto D. O D' com o ponto D. E esse aqui com esse. O C é a mesma coisa, ó, só que agora ele vai vir para baixo. O C' com aqui e o C com o C'. Então, ficaria assim o desenho. E esse outro aqui, a gente vai ir girando, né? Então, ó, nesse quadrado aqui, a gente usou 1, 2, 3, 4 figuras. Então, a gente vai vir pra cá, ó. Se ele tá aqui, ó, se ele viesse pra cá, esse quadrado ia estar pra cá. E se ele fizesse mais um giro, né? Esse quadrado ia estar aqui. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. E aqui a gente corta, né? Faz essa diagonal. Então, esses aí seriam os desenhos aí de simetria, certo? Então, a simetria de rotação também conserva as distâncias e, por isso, é uma isometria. Então, olha só. Esse quadrado começou a 2 quadradinhos no triângulo, né? 1, 2, pra cá. E pra cima, olha, fica sempre em direção pro lado de dentro ali, né, do triângulo. E 2 para baixo. Então, por isso fica assim. Vamos lá para a próxima página, página 12. Então, aqui, número 1, atividades, né? Número 1, marque com um X as figuras que apresentam simetria de rotação. Então, essas aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, esse aqui é de tema. Lembrem que a simetria de rotação sempre tem que ter tem que se movimentar como um círculo, né? E ela tem que ser igual. Então, essa aqui acho que tá bem fácil. Então, tentem fazer essa. E a número 2, ali. Os polígonos regulares a seguir apresentam simetria de rotação. Identifique em quantas partes iguais cada um foi dividido. Meça o ângulo de giro destacado em cada figura e complete a tabela. Então, nesse aqui, eu vou fazer diferente com vocês, tá? Pra gente medir o ângulo aqui de giro. Que daí eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode medir aí o ângulo, certo? Ou a gente poderia fazer diferente, ó. Acho que não precisa nem de transferidor pra gente medir. A gente pode pensar de outra maneira. Lembrem que eu falei lá antes que tinha aquele desenho inicial que ele era dividido em 6 partes iguais, né? E tinha um outro lá que era as pás do ventilador, que ele era dividido em 4 partes iguais. Então, cada parte aqui media 90 graus, né? Isso que eu falei. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa nem do transferidor. A gente vai dividir os 360 graus, que completa o giro aqui, ó. Vai dividir em 3. Como esse triângulo, por exemplo, foi dividido em 3, os ângulos aqui foram divididos em 3, certo? Porque eles são iguais, essas partes. Então, vamos lá. Então, o nome, triângulo equilátero, polígono, né? O desenho tá aqui. O triângulo equilátero tem todas as medidas iguais, as medidas dos lados iguais, e os ângulos aqui são todos iguais também. Então, por isso é um triângulo equilátero. Olha só, ele foi dividido em 3 partes iguais. Então, o número de partes iguais vai ser 3 aqui. O ângulo de giro,
Como ele foi dividido em 3 partes iguais, eu vou dividir o 360 graus em 3 partes iguais. Então, o 3 cabe uma vez no 3, sobra 0, baixa o 6. Quantas vezes o 3 cabe no 6? 2. Dá 0, abaixo o 0. Quantas vezes o 3 cabe no 0? 0 vezes. 0 menos 0, 0. Então, esse ângulo aqui, ó, o ângulo de giro, é de 120 graus. No quadrado, né? O nome da figura é quadrado polígono. Então, ele foi dividido em 4 partes iguais. Então, a gente vai dividir o 360 graus em 4 partes iguais. Então, o número de partes iguais aqui é 4. E o ângulo de giro vai ser quanto? 360 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 36? 9. 36 menos 36 dá 0, baixo 0. Quantas vezes o 4 cabe no 0? 0 vezes. Então, 4 aqui, né, o ângulo de giro do quadrado é de 90 graus. Do pentágono, né, o pentágono aqui é a figura. Tem 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. O ângulo de giro vai ser quanto? 360 dividido por 5. Quantas vezes o 36 cabe no 5? 7 vezes. 6 menos 1, 6 menos 1 não, 6 menos 5 dá 1, baixa o 10. Quantas vezes o 5 cabe no 10? 2 vezes. 10 menos 10 dá 0 e 0. Então, o ângulo de giro aqui é 72 graus. Do hexágono. O hexágono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Então, a gente vai dividir ali para saber o ângulo de giro em 6 também. Quantas vezes o 6 cabe no 36? 6 vezes. 36 menos 36 dá 0 e 0. Abaixo outro 0. Quantas vezes o 6 cabe no 0? 0 vezes. Então, o ângulo de giro aqui é 60 graus. E o dodecágono. O que é um dodecágono? Ó, se a gente for ver o pentágono, lembra de penta. Que nem o Brasil que é pentacampeão, né? Mundial. Então, o pentágono tem 5 lados. O hexágono tem 6, ó. O hexa é 6. Então, por isso que são 6 partes iguais. Então, o dodecágono, quantas partes iguais vamos ter aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vão ser 12 partes iguais. Então, esse é o número da figura que tem 12 lados, tá? Que é dodecágono. E agora a gente vai fazer 360 graus dividido por 12. Quantas vezes o 12 cabe no 36? 3 vezes. 36 menos 36 é 0 e 0. Baixo o 0. Quantas vezes o 2 cabe no 0? 0 vezes. E 0 menos 0 dá 0. Então, o ângulo de giro aqui é de 30 graus. Então, esse seria o exercício aí, tá? No caso, a gente não precisa nem usar o transferidor aí. Então, se eu quiser saber o ângulo de giro, né? Façam o ângulo total, né? Que é 360 graus, que é o giro inteiro, dividido pelo número de partes iguais, que ele vai dar o ângulo de giro. Que é isso que a gente fez agora. Então, vamos lá para a próxima página. Complete os polígonos indicados e indique seus centros de rotação na malha quadriculada a seguir. Então, aqui na letra A, a gente tem um quadrado. Então, olha só, tem uma parte aqui já feita, né? Um lado. O quadrado tem todos os lados de mesma medida. Então, aqui tem um quadrado, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai usar 6 quadradinhos para cá também. 2, 3, 4, 5, 6. 6 para baixo. 3, 4, 5, 6. E aqui a gente fecha. Só que ele quer saber qual é o... Quer dizer, que é para colocar o centro de rotação, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Tem que estar bem no meio. Então, 3 para cá e 3 para cima. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Então, vai estar aqui, ó, o centro de gravidade. Ele ficou bem no meio, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, ó, 3 para cá, 3 para cá.
3 para cá, 3 para cá. Agora, na letra B, é um retângulo. O retângulo tem dois lados paralelos. Lados paralelos é quando eles não se encontram, tá? Então, esse lado com o lado de cá são paralelos e têm a mesma medida. Então, se aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos para a direita, eu vou 10 quadradinhos para a direita aqui também. E esse lado aqui tem que ser o mesmo que esse. Esses dois lados aqui também a gente chama de congruentes. E aqui foi 1, 2, 3, 4. Então, qual que é a metade aí? Pra gente saber o ponto de rotação, a gente sempre coloca bem no meio, né? E o meio, qual que é o meio de 4 aqui? É metade, né? Então, vai ser no 2. E qual que é a metade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Vai ser no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou para cá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já é um losango, certo? Então, ó, aqui ele desceu 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente for ver aqui, ele tá bem dividido, né? Olha, eu uso 1, 2, 3, 4. É como se ele continuasse aqui. O losango é um caso especial, tá? Ele tem os lados com a mesma medida, só que as diagonais dele de dentro são diferentes. Então, seria isso aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Porque eu sei que a diagonal tem que ser de mesmo tamanho. Como é que eu sei que tá na metade, ó? 1, 2, 3, 4. Tem que vir mais 4 para cá. 1, 2, 3, 4. E aí eu só liguei os pontos aqui. Isso aqui. E qual vai ser o centro de rotação aí? Vai ser bem aqui no meio. Isso aí. Então, aqui na número 4, pessoal, a gente tem esse quebra-cabeça, né? Que é pra gente observar o quebra-cabeça. Qual das figuras a seguir é simétrica a esse quebra-cabeça quando se faz um giro em torno de seu centro de rotação? Então, ele vai fazer um giro. Então, aqui é verde, amarelo, laranja, vermelho e azul. Vamos pegar o azul como referência, tá? Se ele dá um giro, o azul vem aqui no lugar do verde, o verde no amarelo, o amarelo no laranja, o laranja no vermelho e o vermelho aqui no verde, no azul, desculpa. Então, aqui seria azul, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Então, ficaria azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, só pode ser essa terceira opção aqui. Número 5. Pisa. Na margem do rio fica uma roda gigante. Veja a foto e diagrama abaixo. A roda gigante tem um diâmetro de 140 metros e o seu ponto mais alto está a 150 metros acima do leito do rio. Em uma das margens do rio, ela gira na direção indicada pela seta. A roda gigante gira em velocidade constante. A roda faz uma rotação completa em exatamente 40 minutos. João inicia o passeio da roda gigante na plataforma de embarque P, onde João estará depois de meia hora. Letra A, em R, B, entre R e S, C, em S, D, entre S e P. Então, deem uma pausa aí e deem uma pensada também. Depois voltem para ver a resposta. Uma coisa que eu gosto é sempre ir assinalando as informações que a gente tem ali, né? Então, ó. A roda gigante tem um diâmetro de 140 metros. O que é um diâmetro? É isso aqui, ó. Isso aqui é um diâmetro. Que vem aqui, tipo de um ponto da circunferência, né, do círculo até o outro aqui. O raio, por exemplo, é do centro até um dos pontos aqui da circunferência. Esse aqui é o raio. Mas isso acho que não vai ser muito importante para nós. E o seu ponto mais alto está a 150 metros acima, né? Tem esses 10 metros longe ali do chão e mais os 140 da roda. E ela gira na direção indicada pela seta. Então, ela está indo nesse sentido aqui, que é um sentido anti-horário.
Então, a roda gira em velocidade constante, a roda faz uma rotação completa em exatamente 40 minutos. E o João inicia no ponto P, que é esse aqui, ó. Certo? E ele quer saber onde o João estará depois de meia hora. Meia hora é 30 minutos. Então, vamos analisar aqui o desenho, né? Vocês viram que aqui tem o ponto P, Q, R, S, e o ponto M, né? Que seria aqui o centro do círculo, né? Do círculo da roda, né? Gigante. Então, olha só. Tem quantos pontos aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Isso aqui a gente não poderia dividir assim? Em 4 partes iguais? Aqui uma parte igual, aqui outra parte igual, aqui outra parte igual e aqui outra parte igual. Ou seja, a gente tem 4 partes iguais aí. E ele disse que para fazer uma volta completa, né, rotação completa, ele leva 40 minutos. Então, 40 minutos dividido por 4. Para lhe dar a volta completa aqui, é 40 minutos, certo? Então, se aqui é em 4 partes iguais, quantos minutos ele leva para fazer cada partezinha aqui? Você vai fazer 40 dividido por 4, que dá 10, certo? Então, para ele vir do ponto P ao Q, ele leva 10 minutos. Do Q até o R, mais 10. Do R até o S, mais 10. E do S até o P, mais 10, certo? E ele quer saber depois de meia hora, depois de 30 minutos. Então, ele está aqui no P, né? Para chegar no Q, ele levou 10 minutos. Para chegar no R, mais 10, 20 minutos. E para chegar no S, mais 10, que deu 30 minutos. Então, ele vai parar aqui no ponto S. Então, aqui só pode ser a letra C, em S. Viu só que não é tão complicado assim? Só tem que dar uma pensada um pouco mais aí, certo? Então, já vou mandar outro vídeo também, que a gente vai ver sobre simetria de translação. Então, até logo.